Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? E aí, corujeiros e corujeiras, tudo bem com vocês? Tranquilo? Que bom, então. Vamos lá na casa, onde você estiver, no trabalho, tá bom? Sala de aula agora, nesse momento, somente virtual. Mas vamos nos manter produtivos, vamos manter a nossa mente contemplativa, pensativa, vamos ter experiências de pensamento, que é para afugentar qualquer forma de ideia, de pensamento destrutivo, tá bom? E se eles, caso, né, remotamente, esses pensamentos virem à tona, lembre-se, o prof está aqui, tá bom? Então vamos estudar agora de maneira muito objetiva, as aulas serão assim, de 5 a 10 minutos no máximo, realmente faz jus à palavra, o termo microaula, tá bom? Então agora vamos ver a estrutura, uma sequência de videoaulas curtas, onde vamos priorizar a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e por último, claro, a tão temida conclusão, tá certo? E ainda vamos conversar um pouco como agradar o corretor na hora que ele estiver lá com a sua redação, nos seus 30 segundos, que vai decidir ali a tua nota. É isso mesmo, o corretor geralmente leva entre 30 segundos e 1 minuto para corrigir sua redação, tá? Por isso, adianto a vocês, se sua redação estiver chapada, o que é chapada? Não é de álcool não, tá? Mas se sua redação estiver chapada, ou seja, naquele modelo que você pegou na internet, que eu vou, inclusive, propor um modelo a vocês aqui. Agora, eu sempre digo o seguinte, atenção, muita atenção, abra bem os ouvidos. Eu estimulo, quem foi meu estudante, está sendo meu estudante no cursinho, sabe muito bem do que eu estou falando. Cursinho Corujão estimula, primeiramente, a você entender a estrutura. Ou você pode entender a estrutura criando o seu próprio modelo, criando seu próprio estilo, né, imediato ali de escrita, mas muitos preferem o quê? Professor, dá-me uma estrutura, um modelo, melhor dizendo, um modelo, para eu começar a entender. E depois que você tiver abstraído esse modelo, aí sim você o abandona e cria assim o seu próprio estilo de escrever vamos dizer assim, na forma dissertativa argumentativa, tá bom? Um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá, cursinho Corujão, vamos propor agora a introdução do nosso texto, tá? Da nossa dissertação. Bem, começo com vocês aqui, falando, né, sobre... Pronto, agora sim. Vamos lá. Primeiramente vem a tese. Oh, a tese é ótimo, né? Primeiro vem a alusão. Cada sinal de adição desse, tá, representa um ponto, pessoal. Então, cada sinal de adição desse representa um ponto, simboliza um ponto. Então, eu irei começar a tese com o conectivo. Não esqueçam do conectivo, tá bom? Não esqueçam do conectivo, tá? Novamente aqui, então, diante disso, desse modo, entretanto, por exemplo, se a sua alusão não corresponder assim à sua tese, você deve opor, né? Tem um sinal de oposição. Agora, se, de fato, por exemplo, eu proponho um tema, ou até mesmo uma alusão, o Wall-E, né? Aquele filme, aquela animação, que é uma distopia, a Terra está dizimada, por quê? Culpa do próprio homem, né? Radioatividade, a questão enfim, dos transgênicos, agrotóxicos, tudo isso envolve aí. E nós estamos passando, de certo modo, por isso também. Poluição, né, desmatamento, esgotamento das terras. E o que acontece em Wall-E também é isso. Então, já que o que acontece em Wall-E é isso, então eu não vou dizer entretanto na tese. Não vou começar com conectivo de oposição. Eu vou introduzir o quê? Analogamente, certo? Ou seja, um conectivo que dá a entender que, olha, apesar de ser uma ficção,
estamos vivendo, evidentemente, você não vai propor também, não vai escrever verbos na primeira pessoa. Só estou exemplificando, tá? Análogo à ficção, certo? Você entendeu? Ou seja, porque corresponde, de certo modo, corresponde à trama ali da animação do filme. Entendeu? Assim como a lei também. Uma lei, por exemplo, promulgação, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Claro, aí um tema relacionado à saúde, tem direito à saúde, certo? Entretanto, por quê? Não está acontecendo. Então, você vai fazer a sua oposição, tá? E, em sequência, um encaminhamento argumentativo. Agora, um detalhe. O encaminhamento argumentativo, deixa eu retornar aqui. Olha, pode ser de duas formas. Você pode encaminhar da seguinte forma. Desse modo, é necessário refletir ou analisar os fatores que potencializam a problemática. Ou você pode expor, de antemão, lá no encaminhamento argumentativo, os dois fatores, tá? Os dois fatores que potencializam o problema, tá? Eu não gosto muito porque aí, de certo modo, castra um pouco a reflexão, porque você já vai antecipá-la. Não fica, perde o brilho, perde a graça ali, né? A expectativa, quando você coloca dessa forma, é necessário analisar os fatores que potencializam a problemática, não se sabe quais são os fatores. Então, o leitor fica com aquela expectativa, entendeu? Então, vamos lá. Alusão, primeiro você contextualiza. Nunca começa uma redação pelo tema. Sempre tem que ter um contexto. Isso você vai levar para a vida. Não é só aqui somente, não é somente para o Enem ou para qualquer outro vestibular. Você deve propor essa contextualização em todo o texto que você fizer. Seja um artigo científico, seja um slide, seja qualquer trabalho, você deve contextualizar. Nunca começa logo assim com os dois pés do Van Damme. Ah, é isso. Não. Calma, contextualiza primeiro. Em sequência, vem a tese, que é composta pelo quê? Pelo conectivo, pode ser de oposição ou de sequência, eu coloquei oposição, que é o mais comum. A delimitação do tema e a contradição da alusão. Como é um conectivo de oposição, eu optei por isso, né, que é o mais comum. Às vezes as pessoas colocam a Constituição, a promulgação, até mesmo o filme, e aí opõem essas alusões na tese, tá? E a contradição evidencia, assim, o problema. Não necessariamente você vai colocar, por exemplo, tráfico de cigarro, esse termo, tráfico de cigarro no Brasil. Não. Você pode, de maneira sutil ali, expor a temática. Evidentemente que o leitor vai saber. Por isso que o lema do cursinho é além do óbvio. Introdução, vamos lá. Essa é uma estrutura. Aliás, a estrutura é essa, tá? A estrutura é essa. Esse é o modelo. Vamos aplicar a estrutura. Primeiro no modelo, depois eu produzi um parágrafo para nós aplicarmos, tá bom? Olha só. Primeiro vem a alusão. Certo? Alusão. 1. Promulgada pela ONU, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito a... Aí você coloca o eixo, expõe o eixo. Por exemplo, se o tema for saúde, evidentemente você não vai colocar os outros. Mas eu fiz com o tema segurança, tá? Eu fiz com o tema segurança, tá bom? Então vamos lá, começando. Promulgada pela ONU, professor, essa estrutura, posso utilizar em qualquer... A estrutura, sim, você pode utilizar. Agora, o modelo fica bem clichê. Fica bem clichê você utilizar na sua redação. Fica aí como um coringa. Eu não recomendo que você utilize. Fica apenas para você entender, abstrair a estrutura, tá bom? Esse modelo. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à segurança. Direito à segurança. E ao bem-estar social. Ponto. E agora a tese. Contudo, um conectivo de oposição. Contudo, uma política de segurança pública que vise somente a ostensividade, que visa somente a ostensividade,
Veja que eu delimitei o tema, certo? Uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade impossibilita que a população desfrute desse direito universal na prática. Entenderam? E o encaminhamento argumentativo? São 3 períodos em cada parágrafo. Não inventa. São 3 períodos em cada parágrafo. Tá bom, corujeiros? Então, primeira alusão, ok. Segunda tese, que eu vou delimitar o tema, tendo como base aí, como norte, um problema. Ou seja, contudo, uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade, eu delimitei, impossibilita que a população desfrute desse direito universal na prática. Em seguida, eu posso utilizar uma dessas formas, eita, mas saiu feio, né? Uma dessas formas para encaminhar a minha redação, encaminhar os outros parágrafos. Nessa perspectiva, esses desafios devem ser superados de imediato para a integração social. Nesse sentido, eu adoro esse também. Adoro esse. Mas não quero influenciar vocês, eu só estou falando aqui o que eu gosto de propor, tá bom? Nos meus textos, as minhas redações. Nesse sentido, é necessário que subterfúgios sejam encontrados a fim de sanar essa problemática. Entendeu? Você pode fazer, diante disso, convém analisar as principais consequências de tal postura negligente em nossa... Opa! Nossa, pode usar? Coloquei de propósito. Não. Nossa, não. Cuidado com isso, às vezes passa despercebido. Não, não pode usar nossa, tá bom? Na sociedade. Acabou. Ponto. Seja impessoal, não imparcial. Imparcial ninguém é. Impessoal, sim. Tá? Impessoal. Você está sendo impessoal, você não está se colocando na redação, mas sabe, hein? Nós sabemos que é você que está escrevendo. Entendeu? Bem, agora o parágrafo completo, certo? Parágrafo completo. Olha como é que ficou. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à segurança e ao bem-estar social. Agora a tese. Contudo, uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade impossibilita que a população desfrute desse direito universal na prática. E agora um encaminhamento argumentativo. Nesse sentido, veja, conectivo, certo? Nesse sentido, é necessário que subterfúgios sejam encontrados a fim de sanar essa problemática. Ponto. Ou analisar os fatores. Você poderia dizer, nesse sentido, é necessário analisar os fatores que potencializam essa problemática. Ponto. Também estaria certo. Agora, vamos ver uma redação, vamos analisar aqui um tema, que é a questão do tráfico de cigarro no Brasil, certo? Um tema que o INEP andou sondando aí no seu Instagram, tá bom? E nós decidimos criar uma redação. E vamos lá. Observem que aqui eu começo com um documentário, ou seja, primeiro é a alusão. Professor, sua letra é horrível, mas é legível, não é possível você não entender que aqui é uma alusão, tá? A alusão, tá bom? No documentário Cigarro do Crime, sobre a direção de João Weimer, descreve o caminho que o tabaco ilegal percorre das indústrias paraguaias às cidades brasileiras, onde se comercializa como um produto legítimo, né? Onde se comercializa como um produto legítimo, tá? Dessa forma, conectivo, agora vem a minha tese, certo? A minha tese. Dessa forma, a fragilidade das barreiras fiscalizadoras, o constante aumento da taxação tributária imposta sobre esse produto e a necessidade que profissionais autônomos possuem através da venda ilegal de cigarros para garantir sua sobrevivência são alguns fatores que potencializam a problemática. Eu já antecipei, certo? Eu não gosto muito, mas eu achei por bem agora antecipar. Não tem problema, não está errado, não. Inclusive, fica até rica a sua introdução. Diante disso, é válido analisar quais seriam as implicações. Então, já não vou colocar fatores, quais seriam os fatores, porque os fatores eu já falei, tá certo? Os fatores eu já falei. Quais as implicações desses fatores que o tráfico de cigarro provoca no âmbito socioeconômico nacional. E o prometido tem que cumprir, certo? Eu já citei os fatores, eu já citei agora, e eu falei que quais as implicações no âmbito socioeconômico nacional. Então, eu tenho que cumprir, certo? Ou seja, eu tenho que falar quais são essas implicações.
certo? Porque os fatores eu já falei. Taxação tributária imposta, necessidade de profissionais autônomos, certo? A questão da renda extra, né, e fácil, garantir a subsistência, por exemplo, são são fatores que potencializam esse problema, certo? Então, e o encaminhamento argumentativo está aqui, ó. O encaminhamento argumentativo, certo? O encaminhamento argumentativo. Correto, pessoal? Tranquilo, entenderam? 3 períodos em cada parágrafo, precedidos sempre por conectivos. Um forte abraço e até o D1, desenvolvimento 1, no planejamento corujeiro. Coragem, tamo junto. Até mais. Ah, tá, eu esqueci. Deixa aquele like maroto aí, deixa aquele like corujeiramente falando, tá bom? Se inscreve no canal. O prof tá começando o canal, ainda é um bebezinho diante de vários canais, mas nossa intenção aqui também é ajudar e contribuir para que você destrave a sua escrita, descubra o seu próprio estilo de escrever. Forte abraço agora sim. Até mais.